Fala galera, ligado aqui no canal do Ministério Fã. Então nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, mais um devocional, diretamente falando aqui para a sua vida, você que é jovem, você que está começando uma caminhada com Deus. Estamos gravando mais esse vídeo aqui para poder te abençoar e abençoar a sua vida mesmo, abençoar o seu dia a dia e abençoar a sua caminhada com Deus. Então conte conosco, toda semana a gente vai ter um vídeo aqui no canal para ir de encontro à sua vida. A palavra de hoje eu queria ler lá em 1 João, no capítulo 2, de versos 1 a 4. Está escrito assim: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma eu o conheço e não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Cara, eu queria começar lendo esses 4 versículos aqui, porque é uma palavra que vem muito de encontro aos nossos corações, principalmente na nossa geração de hoje. Porque nós vivemos uma geração muito conturbada, com muitos ideais distorcidos. E quando eu digo os ideais distorcidos, não é julgando um ou outro ideal, mas sim a linha de pensamento das pessoas de não se aprofundarem no próprio ideal que elas estão seguindo. Elas são levadas de um lado para o outro, de um vento para o outro de doutrina, como diz a Bíblia, assim, sem saber de verdade o que elas estão procurando nesse ideal. E essa é a parte ruim da nossa juventude de hoje, da nossa geração de hoje. São pessoas que estão se deixando levar muito fácil por opiniões, muitas vezes sem fundamento nenhum que elas ouvem. E eu queria focar hoje principalmente na primeira frase do versículo 2 e no versículo 3 e 4. Está escrito assim: E ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. É a primeira parte. E no 3 e 4. E temos certeza de que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não há nele. Então, o que acontece? A gente tem uma mania muito comum nossa, assim, como jovens, assim, tal, de falar que obedecemos a Deus, falar que cremos em Deus, melhor dizendo, mas sem buscar conhecer a Jesus. Cara, no versículo 2 fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos pecados pessoais, mas os pecados de todo mundo. Então, independente se a pessoa crê ou não em Jesus, ele se entregou da mesma forma por aquele pecado, por aquela pessoa. Então, o amor de Jesus Cristo por nós não pode ser anulado de forma alguma por ninguém ou por nada, nem pela nossa própria descrença, muitas vezes. Mas o problema é que muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas não fazemos por onde. Literalmente isso, não fazemos por onde. Sabe? Igual está escrito no versículo 3, e temos a certeza de que o conhecemos e guardamos seus mandamentos. Quantas vezes nós não guardamos os mandamentos de Deus? Quantas vezes nós nem sabemos quais são os mandamentos? Sabe? E é uma coisa assim, muito simples. É muito simples. Basta que a gente se entregue mesmo para Ele. Que nos entregando para Ele, Ele vai revelar os desejos dele no nosso coração. E aí basta nós obedecermos. Só que infelizmente no meio cristão hoje vem se levantando uma bandeira de um ideal de satisfação própria. Gente, Jesus, ele não veio para nos satisfazer. Ele não veio para nos trazer satisfação própria. Pelo contrário, ele veio para que se fosse cumprida a palavra de Deus, a palavra do Pai. E os mandamentos de Jesus são os mesmos mandamentos do Pai. Jesus ele não precisava de repetir tudo o que estava escrito no Antigo Testamento. Ele não anulou nada que o Pai dele fez. Mas ele veio para trazer graça em meio à lei. No livro de João, no capítulo 6, nos versículos 37 e 38, está escrito assim: Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele veio fazer a vontade de Deus. Jesus não veio fazer a vontade dele. Tudo que Jesus pregou, todo o amor que ele pregou aqui na terra vem do Pai dele. E muitas vezes nós nos esquecemos dos mandamentos de Deus.
Nós nos focamos demais no amor de Jesus, que sim é a peça principal, é a graça que sobreveio com o amor de Jesus pelas nossas vidas. Mas nós fazendo apenas dessa forma, estamos gerando um evangelho de satisfação pessoal. O evangelho não é satisfação pessoal. Pelo contrário, o evangelho muitas vezes é quebrar, queimar, destruir o nosso próprio eu, para que a luz de Cristo reine através de nós. Então, os nossos pecados, sim, são perdoados por Deus, porque Jesus entregou a vida dele na cruz. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que continuar pecando. Isso não quer dizer que responder aos nossos desejos e aos nossos impulsos seja justificável. Não é. A nossa vida tem que ser santa. A nossa vida tem que ser entregue a Deus. E a nossa satisfação pessoal, o nosso próprio eu, o nosso ego, não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, o plano de Deus é que nós nos entreguemos à obra, assim como Jesus Cristo se entregou. Cara, Jesus, ele se entregou completamente à vontade de Deus. E ele ensinou isso aos discípulos dele, mas nós hoje temos desaprendido isso. Quantos discípulos abriram mão de tantas coisas para seguir a Jesus e nós não temos tempo para abrir mão nem de tempo? Parece estranha a frase, mas é exatamente isso. Nós, às vezes, não abrimos mão de um segundo, de 10 minutos de sono, de uma hora que a gente podia sair do WhatsApp e do Facebook para ler a palavra. Nós não queremos abrir mão de nada, mas queremos as respostas de Deus na nossa vida. Isso não vai funcionar. Cara, Jesus, ele é totalmente amoroso, mas ele também é justiça. Ele fala que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Ele não veio para acabar com a lei, mas veio fazer com que a lei fosse cumprida de verdade, e não como os fariseus faziam. E nós, sem percebermos, estamos criando uma geração de fariseus, mas um pouco diferente daquela época, porque os fariseus daquela época, eles usavam da palavra de Deus para justificar os seus atos e condenar outras pessoas. Nós, hoje em dia, principalmente no meio da juventude, nós nem estamos preocupados em condenar as pessoas. Até que não é uma coisa tão visível, não no meio da juventude. Mas a gente está usando demais a palavra de Deus para absolver os nossos pecados. Lembre de uma coisa, Jesus ele se entregou por você, não pelos seus pecados. Para se entregar por você e você ter o direito à salvação, ele teve que levar os seus pecados. Jesus ele ama o pecador e não o pecado. Então esse evangelho de satisfação pessoal é falso. Não acredite nisso. E eu quero acabar lendo o 5º versículo de 1 João capítulo 2, que está escrito assim: mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Presta atenção, todo aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é verdadeiramente aperfeiçoado, e dessa forma estamos nele. Para sabermos se estamos nele, temos que guardar a palavra. Não é um versículo, não é um capítulo, é toda a palavra de Deus. Tudo que está contido nas escrituras sagradas, tudo tem que estar no nosso coração. Tudo tem que pesar nas nossas decisões. A gente tem que ter Deus. Cara, você não precisa de decorar a Bíblia inteira, mas tem intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Cara, se muitas vezes você, antes de fazer qualquer coisa, ora, pede direção a Deus, continua, é isso mesmo, tá certo, é dessa forma. Mas, se quando alguém fala alguma coisa com você, você já começa a questionar e reclamar antes de conversar com o Espírito Santo, você está bloqueando o Espírito Santo. A Bíblia diz, né, Jesus diz, né, através de João, que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se você estiver questionando a palavra de Deus antes de ouvir a voz de Deus, você nem vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele quer entrar se você abrir. Então, se alguma palavra, de alguma forma, mexeu com você, mexeu com o seu ego, com as suas convicções, antes de questionar a pessoa que te falou, abra a porta para o Espírito Santo te constranger, para que, caso preciso, Ele te mude. E aí sim,
você possa dialogar o que seja com qualquer pessoa, mas primeiro ouça a voz do Espírito Santo. Você tem que guardar a palavra para que ela se aperfeiçoe em você e você tenha parte com Deus. Então, sempre tenha isso no seu coração, que para você estar plenamente com Deus, você tem que guardar a palavra no seu coração. A palavra que é espada. Guarde todos os dias a palavra de Deus no seu coração e viva da forma que Ele quer. Você não vai ser perfeito enquanto você não estiver com Ele, mas isso não é desculpa para não buscar perfeição, para não buscar santidade. Busque santidade a Deus. Quando a gente diz perfeição, a gente quer dizer a perfeição que Cristo tinha, de buscar incessantemente a vontade de Deus. Então busque a vontade de Deus, busque a vontade do Pai e faça da mesma forma que Jesus fez. Se entregue totalmente para Deus. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por estar com a gente aqui em mais um vídeo. Até o próximo e sejam luz. Há quanto tempo você não me chama de pai?